deste mês, que é o tema contaminações. João capítulo 15, versículo 16. Vou ler o mesmo texto de partida que li na semana passada. João capítulo 15, versículo 16. Exatamente. Diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu a nós. E nós fomos escolhidos para fazer boas escolhas, como eu disse aqui na semana passada. A nossa vida é feita de escolhas permanentes, sobre aquilo que comemos, o que bebemos, o que vestimos, o que estudamos, o nosso trabalho, sobre a forma de nos divertirmos, etc. E por isso a vida é um risco constante, no sentido de nós, temos sempre a possibilidade de fazer más escolhas. Em tudo isto, não é? Temos a possibilidade de fazer... Quantas pessoas já mandaram, foram a um restaurante e trouxeram um menu e disseram, e começam a luzir o olho ali para qualquer coisa. Traga lá este prato está aqui. E depois recebemos o prato e é uma grande decepção. Uma má escolha. Pode acontecer a qualquer pessoa fazer uma má escolha. Agora, o que é que nós fazemos com isso? Isso é que é importante. O que é que nós fazemos quando fazemos más escolhas? Como é que nós lidamos com isso? E dentre essas más escolhas está a possibilidade de nós nos deixarmos contaminar, daí o tema, contaminações, nos deixarmos contaminar por muitas coisas e situações, como por exemplo pelas más companhias, como falámos aqui no domingo passado, mas também pelas más experiências do passado, ou por algumas ideias e ideologias, ou pela compra de ilusões. Hoje vamos falar sobre as más experiências. Nós podemos ser contaminados por más experiências que vivemos no passado. As pessoas antigamente desconheciam, mas hoje é sabido que as vivências emocionais, aquilo que nós vivemos, a forma como nós vivemos algumas circunstâncias no passado, pode prejudicar ou condicionar o nosso presente e o nosso futuro. Pode condicionar. Mas há uma boa notícia, e a boa notícia é esta: pode condicionar, mas não determina. Amém? Não determina o nosso presente nem o nosso futuro. Aquilo que nós vivemos, as nossas mágoas, os nossos traumas, as nossas más experiências do passado, podem condicionar em parte aquilo que nós estamos a viver hoje ou o nosso futuro, mas não determina. Ou seja, nós ainda somos os senhores da nossa vida, os capitães da nossa alma. Nós ainda fazemos com a nossa vida aquilo que nós entendemos. E quem tem Jesus, naturalmente, que ainda mais tem uma liberdade muito maior de poder definir o seu presente e o seu futuro e superar as más experiências do passado. Muitos destes problemas vêm através daquilo que chama-se a personalidade. O que é a personalidade? É a nossa estrutura emocional e mental. E esta estrutura é constituída por duas componentes. Uma é a componente genética, isto é, os genes que nós herdamos dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós. E a outra é a componente ambiental, isto é, as influências que nós absorvemos, especialmente durante a nossa infância e também a nossa adolescência, até ao momento, ao início da idade adulta, é o momento em que nós temos a nossa personalidade, digamos, construída. Quando nós estávamos para começar, a pastora Suzete quis começar o projeto SOS-Bebé, eu fiz alguns estudos e concluí que as crianças até aos 3 anos, o facto de serem mal alimentadas ou de terem um mau ambiente em casa, não terem suporte emocional ou enquadramento emocional que deviam ter, pode condicionar o seu futuro, todo o seu futuro. Não é? Até aos 3 anos é muito importante o desenvolvimento de uma criança. E foi isso, e é isso que os cientistas dizem, que os psicólogos, que os médicos, que os pediatras dizem. Então isto quer dizer, de facto, há coisas que nos condicionam, mas não determinam. Eu quero bater sempre nesta tecla. O passado pode nos condicionar até certo ponto, mas não determina nem o nosso presente, nem o nosso futuro. Pela via genética, pelos genes, nós também recebemos
Digamos, herdamos, por exemplo, a estatura, a nossa altura. Somos mais altos ou mais baixos. Podemos, a cor dos olhos, por exemplo, e muitas outras características físicas. Eu não tenho jeito nenhum para isso, mas há pessoas que olham para uma criança recém-nascida e dizem: olha, tem o narizinho do pai, olha, tem o queixinho da mãe, olha, tem os olhos do avô. Enfim, acho que não é nada do pai, da mãe, nem do avô, é dela. Mas, de qualquer maneira, as pessoas fazem logo estas associações, quer dizer que reconhecem que há genes, digamos assim, dos seus antepassados que se refletem naquela criança, naquela nova vida. Portanto, nós herdamos pela via genética essas influências físicas, mas também herdamos certas tendências a algumas debilidades físicas, como, por exemplo, problemas cardíacos, ou diabetes, ou outras coisas assim. Nós não vemos numa criança, não vemos, mas pode estar lá. Há uma prevalência, digamos assim, estatística disso vir a acontecer. E da mesma maneira como herdamos características físicas, também herdamos tendências emocionais e mentais. Por exemplo, a inteligência. Não é? Uma criança diz: olha, é inteligente como o pai, é inteligente como a mãe, é inteligente como o avô, é inteligente não sei o quê. Não é? Porquê? Porque as pessoas reconhecem que há ali uma associação, fazem uma associação. Ou podemos herdar também certas habilidades inatas, certas habilidades que nascem connosco, que não temos que aprender, que não são objeto de aprendizagem, são coisas que nós herdamos. Por exemplo, o jeito para pintar, ou a tendência para um bom desempenho na ginástica, ou em termos físicos, ou no futebol, ou o que for. Podemos herdar isso também. Mas também herdamos outras coisas menos simpáticas, em termos emocionais e mentais, como, por exemplo, a tendência para a ansiedade, para sermos ansiosos. Se calhar se a nossa mãe, a nossa avó, era uma pessoa extremamente ansiosa, se calhar esses traços estão na nossa personalidade. Ou uma tendência depressiva, a mesma coisa. Pode acontecer. Mas pela via ambiental, nós também herdamos muitas coisas. Ou seja, herdamos, por exemplo, a cultura de família. Eu quando faço, antes de fazer um casamento, eu normalmente faço um curso dos noivos. E uma das coisas que eu lhes explico é assim: ela vem de uma cultura de família, ele vem de outra cultura de família. Quando eles casarem, eles têm que criar a sua própria cultura de família. Porque as culturas de família dos pais, de um e do outro, são diferentes, necessariamente. E, portanto, eles têm que criar a sua própria cultura de família, não se deixarem parasitar pela da mãe ou pela do pai, pela da noiva, dos pais da noiva ou do noivo. Não, eles têm que criar a sua própria cultura de família. E nós somos influenciados por isso, a via ambiental, cultural. Não é? Ou, não apenas a família, mas recebemos influências, herdamos influências das pessoas com quem convivemos mais. Há pessoas que nos marcam muito fortemente. Às vezes, especialmente na adolescência, há pessoas que influenciam muito mais um jovem ou uma jovem do que os próprios pais. Pode ser um professor, pode ser um amigo, pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser uma pessoa qualquer. Às vezes estas pessoas têm mais influência sobre a criança ou sobre o adolescente do que os próprios pais. Portanto, nós herdamos essas influências também na nossa vida. Por exemplo, uma criança que cresce numa família em que o pai é um homem extremamente machista, um rapaz, ele vai tender a ser também machista. Um pai que trata mal as mulheres, que considera as mulheres inferiores, ele vai tender a fazer o mesmo. É uma tendência, não determina, mas é uma tendência. Está lá. A mesma coisa para o alcoolismo. E assim, num dos casos de pessoas, filhos de alcoólicos, que se tornaram alcoólicos. Porquê? É uma tendência. Eles herdaram aquela cultura pela via ambiental. Herdaram aquela influência. Quem diz isto diz as toxicodependências também. E quando eu falo em toxicodependências, não estou a falar em drogas leves ou em drogas duras só. Estou a falar, por exemplo, em pessoas que se atafulham de comprimidos. Comprimidos para dormir, comprimidos para estar acordados, comprimidos para não sei o quê.
Então, essa cultura passa também, pode passar, há uma tendência para passar também para os filhos. A mesma coisa, e vocês sabem muito bem que eu estou a falar, porque o que eu estou a dizer é a mais pura das verdades, também nas relações frágeis. Crianças que cresçam em famílias em que os pais têm uma relação, as relações são frágeis, e a mãe hoje tem um homem, amanhã tem outro, e depois da manhã já tem outro, e para a semana já tem outro, ou o contrário. O pai tem uma mulher hoje, depois amanhã tem outra, depois tem outra. Essas crianças vão tender também a ter dificuldade em desenvolver relações sólidas quando forem adultos. É? Por exemplo, as pessoas que estiveram na guerra, e nós temos aqui casos de irmãos que estiveram na Guiné, por exemplo, e que ficaram a sofrer de stress pós-traumático. Pessoas que ouviram bombas arrebentar, viram companheiros ser baleados, mortos, viram coisas horríveis, e que hoje acordam de noite com um barulho e atiram-se para o chão. Porquê? Porque estão a dormir e ali dentro daquelas gavetinhas que a gente tem aqui na caixinha dos pirulitos, eles pensam que ainda estão na guerra. Não é? Portanto, isto pode acontecer. Agora, estas heranças, estas vivências emocionais, estas influências, de facto, negativas, podem condicionar e prejudicar o nosso presente e o nosso futuro. Mas a boa notícia é que não o determinam. Eles ouviram amém? Amém? Não determinam. E nós podemos ter a opção de nos deixarmos acantonar, fazermos papel de vítimas, fazer calimero, não é? E dizer, coitadinho de mim, que eu tenho este problema, e tenho aquele problema, e tive aquele problema, e quando era criança tive este problema, e... Por isso, como quem diz, eu não vou esperar muito mais de mim. Essa pessoa já desistiu de si própria. Porque somos nós que criamos o nosso futuro, o nosso presente e o nosso futuro. Nós somos os capitães da nossa alma. Nós temos as nossas decisões. Por que é que vocês acham que Jesus disse às pessoas, quem crer em mim terá a vida eterna? Então a responsabilidade está do lado de quem? Está do lado da pessoa. Eu posso decidir se eu creio em Deus ou se eu não creio em Deus. E isso determina o meu futuro. Isso é que é determinante. Não é as más experiências do passado. A nossa responsabilidade perante Deus é individual. A Bíblia diz lá aos Romanos, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isto vale para a vida espiritual, mas também vale para todos os domínios da vida em geral. Não temos que nos sentar num canto a lamentar aquilo que se passou e a dizer, olha, eu estou a agir assim porque eu, quando era pequeno, aconteceu isto. Vamos deixar desculpas. Nós podemos decidir o que queremos fazer com o nosso presente e o nosso futuro. Estamos condicionados? É verdade. Estamos prejudicados em parte? É verdade. Mas isso não é o quadro todo. Ainda assim, nós podemos construir o nosso presente e o nosso futuro. Eu vou-vos dar 4 exemplos concretos, práticos, históricos, de pessoas que foram altamente prejudicados pelos problemas do passado, especialmente problemas físicos, e que, apesar de tudo, foram grandes homens e mulheres na história, que fizeram mudanças tremendas na história, em favor da humanidade. Todos eles, alguns eram cristãos, outros não, mas que de facto fizeram a diferença, e foram seres humanos importantíssimos, que merecem todo o nosso respeito, a nossa consideração, a nossa admiração. No entanto, eles estavam feridos por graves limitações. O primeiro deles, e vou pedir para pôr aqui a fotografia, é uma senhora chamada Helen Keller, uma senhora americana. Aos 18 meses de idade, ela ficou doente, e na sequência dessa doença, ela ficou cega e surda. Estou a imaginar uma pessoa cega e surda, que não consegue ver nada, que não consegue ouvir nada. Como é que ela comunica com o mundo exterior? Eu não sei muito bem, mas ela foi uma grande mulher. No final do século XVIII,
No último quartel do século XVIII, quando ela nasceu e quando ficou doente, hoje na altura não se sabia, a medicina estava muito atrasada, mas hoje supõe-se, com os elementos que temos, com a informação que temos, que provavelmente ela terá sofrido de escarlatina ou de uma meningite e que não foi tratada como deve ser, não havia, como isso não se sabia, não é? E portanto ela ficou cega e surda. Ela tornou-se uma escritora, uma conferencista, uma ativista, ela era norte-americana, uma mulher que fez um trabalho fantástico em favor das pessoas portadoras de deficiência em todo o mundo, e foi a primeira pessoa surda e cega da história a fazer um curso superior, e era uma mulher cristã. Helen Keller, ela não se deixou acobardar por aquilo que lhe tinha acontecido. Ela estava condicionada, nas suas capacidades físicas. Ela estava prejudicada nas suas capacidades físicas, mas elas não determinaram. A cegueira e a surdez não determinaram o seu presente nem o seu futuro. Amém, irmãos? Ou seja, ela lutou, ela adaptou-se, ela sendo uma mulher cristã, ela não se revoltou propriamente contra Deus, mas ela foi uma mulher tremenda, um exemplo fantástico na sociedade. Por isso, estas coisas, estas limitações, estas más experiências, estes traumas, os problemas do passado, podem nos condicionar, mas não nos determinam o nosso presente, nem determinam tão pouco o nosso futuro. Amém, irmãos? A segunda figura que eu gostava de vos falar é um senhor chamado Stephen Hawking. Este senhor que estão ali, já a ver nos últimos anos de vida, nasceu em 1942 e morreu há poucos anos, em 2018. Este rapaz é um rapaz super inteligente, inglês. Ele, aos 21 anos, contraiu uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neurodegenerativa, que não tem cura, e que paralisa progressivamente os músculos do corpo, mas normalmente não afeta o cérebro, não afeta as funções cognitivas. Penso que foi a mesma doença que vitimou Zeca Afonso, por exemplo, e outras pessoas. É uma doença rara, mas pode acontecer. E neste caso aconteceu num rapaz, num jovem, com um futuro brilhante à sua frente, um jovem, um cientista, alguém que era um académico, um cientista, uma pessoa que tinha um futuro tremendo à sua frente. Vocês acham que ele se deixou, que ele desistiu por causa disso? Não. Ele lutou. Ele tornou-se um grande físico teórico e cosmólogo britânico, reconhecido internacionalmente como um dos maiores cientistas do século XX. Um dos maiores cientistas do século XX. Como é que ele comunicava? Ele, a certa altura, ele teve que fazer uma traqueotomia, já não conseguia falar, ele teve que encontrar uma forma, além da cadeira, de uma cadeira elétrica toda artilhada que o fazia locomover, ele também criou um sistema tecnológico para poder falar, porque ele não conseguia falar, através de uma voz um bocado metálica, enfim, artificial, para poder falar com pessoas. Ele continuou a dar aulas, ele continuou a fazer entrevistas, ele continuou a fazer ciência, ele continuou a sua vida, portanto, toda a sua vida praticamente, digamos assim, toda a sua vida académica, toda a sua vida profissional, ele passou a sofrer desta doença. Será que esta doença o condicionou? Claro que condicionou. Será que esta doença o prejudicou? Claro que prejudicou. Será que esta doença determinou o seu futuro? Não! Não! Ele fez face a essa doença. Ele encontrou formas de contornar aquela dificuldade. Ele não se pôs um canto da casa a chorar, a dizer que eu tinha um futuro tão brilhante, o que é que vai ser de mim? Sou um desgraçado, eu não tenho culpa, Deus é que tem culpa disto. Não! Ele enfrentou a situação, ele contornou, ele lutou e ele venceu. É possível. As más experiências do passado não determinam o nosso presente e muito menos o nosso futuro. Está nas nossas mãos. Amém?
Vamos falar de uma terceira figura, um homem chamado Franklin Roosevelt. Este homem é presidente dos Estados Unidos. Foi ele que era presidente durante a Segunda Guerra Mundial. Faleceu ainda quase nos finais da guerra. Ele estava numa cadeira de rodas. Ele tinha tido um problema chamado poliomielite, e ele tinha que se mover numa cadeira de rodas. Quando nós vemos as fotografias históricas desse tempo, nós vemos que, por exemplo, na Conferência de Yalta, a conferência dos aliados, digamos assim, quando a guerra estava praticamente terminada sobre a Alemanha nazi, ele aparece numa cadeira de rodas. Pois foi este homem que foi decisivo para que a América entrasse na guerra e para que a loucura nazi fosse derrotada. Para que nós pudéssemos ter hoje democracia e liberdade no Ocidente, foi este homem que foi decisivo. Ele fez a diferença na história mundial. Vocês acham que ele foi prejudicado por estar na cadeira de rodas? Com certeza ele foi. Mas isso não determinou o seu futuro. Não determinou a sua vida. Ele lutou contra isso. Ele era um atleta jovem. Ele nadava bastante, era mesmo muito atlético. E, no entanto, ele acabou por ter este problema. Mas ele não se deixou ficar. Ele lutou. Portanto, nós temos exemplos na história tremendos de pessoas que não se deixaram condicionar pelas más experiências do passado. Porque é que nós havemos de deixar? Porque é que nós havemos de dizer: mas eu sou assim porque a minha mãe fez assim, o meu pai fez-me assim, mas não sei o quê. Não! Lute contra isso. E se você tem o Espírito Santo na sua vida, você é um vencedor à partida. Você não é um vencedor, você é mais do que vencedor, diz a palavra. E, finalmente, um outro exemplo que tem a ver com aproveitamento escolar. O Albert Einstein era um fraco aluno na escola. No entanto, em 1999, ele foi eleito por 100 dos físicos mais famosos de todo o mundo como o maior físico de todos os tempos. No entanto, ele na escola era um aluno rasgo, fraco. Em 1999, a revista Time classificou como a personalidade mais marcante do século XX. O facto de ele ter mau desempenho escolar não condicionou o seu futuro. Será que prejudicou? Provavelmente, não sei. Mas não condicionou. Ou seja, ele lutou para ir mais além. E ele venceu. Isto são apenas alguns exemplos. Roosevelt também era cristão, os outros não. Alguns exemplos de pessoas que, independentemente da sua fé ou não, eles lutaram para superar as más experiências do passado. E eles conseguiram. E eles venceram. Todos eles se superaram. Todos eles se tornaram pessoas notáveis e muito úteis à humanidade. Porquê? Porque as heranças, as vivências emocionais, as influências, as dificuldades físicas ou de aprendizagem podem prejudicar ou condicionar o futuro da pessoa, mas não o determinam. Amém? Não determinam. Amém? Vocês estão comigo? Estão a entender o que eu estou a dizer? Ou estão caladinhos? Não temos o direito de nos assentar e lamentar a nossa falta de sorte, nos assentar num canto a chorar porque lamentar que a vida foi uma drasta para nós, a nossa desgraça. Nós temos uma opção, é levantarmos a cabeça e fazermos pela vida, lutarmos. Deus tem um propósito para cada um de nós, é ou não é? Os irmãos creem nisto, é a palavra de Deus que o diz. Deus tem um propósito para cada um de nós, Deus tem planos para cada um de nós. Como é que nós podemos estar à altura desses planos?
do cumprimento desse propósito de Deus na nossa vida, se nós não nos deixamos ser ferramentas para serem trabalhadas à vontade pelas mãos do carpinteiro? Como é que nós podemos fazer a diferença se não deixamos que Ele ponha as suas mãos em nós e nos transforme? É mais fácil lamentar. É mais fácil dizer: mas é que você sabe lá a minha vida. Sabe, eu fui assim, fui assada, minha mãe, meu pai, meus avós, minha madrasta, meu padrasto, meu não sei quantos, não sei quantos. Ouça, o que passou, passou. Sabe o que é que diz o apóstolo Paulo? E o contexto geral do Novo Testamento é que as coisas velhas já passaram e Deus faz novas todas as coisas. Deus chama-nos a andar em novidade de vida, uma vida nova, uma vida diferente. Amém? Portanto, nós somos chamados a fazermos pela vida. Se os condicionamentos físicos, emocionais e mentais não determinam o nosso futuro, muito menos os condicionamentos morais e espirituais. Paremos de nos desculpar pelo passado. Assumamos o nosso presente. Construamos o nosso futuro. E lembremos as promessas de Deus. Eu vou pedir para ficar em pé agora. Eu vou-vos lembrar algumas das promessas de Deus. E se vocês aceitam e recebem essas promessas na vossa vida, digam, quando eu disser que uma delas acabar de ler, digam sonoro: Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Amém. Amém. É Deus que vai diante de nós. É Deus que destrói aquelas portas que parecem intransponíveis. É Deus que destrói as fechaduras que parecem que não nos deixam avançar. É Ele que faz isso. Será que nós confiamos nele? Será que nós pomos a nossa vida nas suas mãos para que Ele possa agir? Se assim é, então as portas serão abertas, os ferrolhos serão quebrados e nós seguiremos com Jesus em vitória. Amém. Segunda promessa: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém. Amém. Nós temos um Deus que trabalha para aqueles que confiam nele, esperam nele. Aquele que espera em Deus quer dizer que confia que Ele chega, confia que Ele está a ouvir o seu clamor, os desejos do seu coração, e confia que Ele responderá. Isto é esperar no Senhor. E diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Esperas em Deus? Então Ele trabalha para ti. Terceira promessa, que eu quero falar muitas, mas só vou falar em claro. Terceira: mas os que esperam no Senhor, lá está o esperar, confiar e saber que Ele, na altura certa, vai agir. Os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Os que esperam no Senhor, as suas forças são renovadas. Quem não espera no Senhor é que se vai abaixo, é que as suas forças desaparecem, porque não está a esperar no Senhor. E pode haver momentos na nossa vida em que nós, mesmo sendo carentes, quase desistimos de esperar no Senhor. A nossa fé, atravessamos uma crise de fé, alguma coisa que as nossas emoções nos baralham, e às 2x3 nós já não conseguimos exercer fé na palavra e nas promessas de Deus. Mas quando nós esperamos no Senhor, as nossas forças são renovadas. Por muito fracos que nós estejamos, as nossas forças são renovadas. Glória ao nome do Senhor. Quarta e última promessa: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Ele é aquele que está conosco quando nós passamos pela água e pelo fogo. Ele não diz que nós não passamos pelo fogo.
Ele não diz que nós não passamos pelos rios, não passamos pelas águas. O que Ele diz é uma coisa diferente. O que Ele diz é que estará connosco nesse momento. Amém? E se Ele está connosco nesse momento, o assunto está resolvido. Só temos que confiar nele, porque Ele estará connosco em todas as circunstâncias. Como é que nós não podemos confiar num Deus assim? Como é que nós havemos de descrer? Como é que nós havemos de nos deixar abater? Como é que nós havemos de virar para trás? Como é que nós havemos de desistir perante um Deus assim, que nos diz estas coisas tão categóricas? Ele estará connosco. E se Ele está connosco, como esteve com o povo de Israel, em todas as suas conquistas, levando-os à vitória, se Ele está connosco, da mesma maneira, a nossa vitória está garantida em Jesus. Então, meus irmãos, não são os traumas do passado, não são os problemas físicos, emocionais ou mentais que nos vão impedir de cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Não são essas circunstâncias, essas memórias, essas coisas que fazem parte da nossa história. Isso não nos vai impedir de fazer aquilo que Deus espera que nós façamos e que nos possamos tornar, como Ele espera, seus cooperadores. Nós temos o privilégio de ser cooperadores de Deus na sua obra. Basta apenas que nós nos deixemos usar nas suas mãos. Nos deixemos usar nas suas mãos. Eu sei que é mais fácil passarmos a mão sobre nós mesmos, lamentarmos, chorarmos num canto, dizer: olha, vai-me acontecer isto, e agora? O que vai ser da minha vida? Aconteceu isto no passado, e agora o que é que eu posso fazer? Não, está nas tuas mãos, porque o passado não determina o teu presente, e muito menos o teu futuro. E se tu és um filho de Deus, uma filha de Deus, tu sabes isto muito bem. Não é o passado que determina o nosso presente e o nosso futuro. O nosso futuro e o nosso presente estão nas mãos do Altíssimo. E isto é uma questão de fé. Se eu creio, Ele está comigo. Ele está comigo quando eu passar pela água. Ele está comigo quando eu passar pelo fogo. Ele está comigo a trabalhar em meu favor desde a antiguidade. Ele ama-me. Ele toma-me nas suas mãos. Ele quer abençoar. Ele quer cumprir o seu propósito na minha vida. E não há nada que tenha acontecido ou que aconteça que possa impedir de fazer isso. Está nas minhas mãos eu ser o cooperador de Deus. Está nas minhas mãos eu cumprir o propósito de Deus na minha vida. Está apenas nas minhas mãos. A Bíblia diz que Deus, o profeta, pela boca do profeta, Deus tem planos de paz para nós. Amém? E quando nós estamos perturbados com as memórias do passado ou com circunstâncias do presente, é bom que nós nos lembremos: Deus tem planos de paz para nós. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos fazer multiplicar a sua graça sobre nós. E portanto, nós só temos de dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eu estou disponível. Independentemente daquilo que eu sou, independentemente do meu passado, independentemente da minha história, eu estou aqui. Lembremos que aquele ladrão arrependido que morreu ao lado de Jesus na cruz do Calvário, ele estava ali a ser executado pelos seus crimes, mas ele criou em Jesus, e Jesus abriu-lhe a porta da eternidade naquela hora. Vocês acham que o passado daquele homem condicionou o seu futuro? Não. Porquê? Porque, como nós cantamos, a graça de Deus é admirável, e a graça de Deus não toma em conta o passado. Quando nós nos arrependemos ou quando nós estamos disponíveis para cumprir a vontade de Deus na nossa vida e o seu propósito, o seu plano para nós, então o passado não conta. O passado passou. Nós somos uma mistura daquilo que vivemos, é verdade, e por isso eu disse que nos condiciona e às vezes que nos prejudica, mas não determina nem o nosso presente, nem o nosso futuro. Isto é uma coisa gloriosa.
esta ideia do fado, do destino marcado, que está muito presente na cultura portuguesa, na cultura do fado, é uma coisa diabólica. Não conjuga com as Escrituras. Não conjuga com a mensagem do Novo Testamento. Ninguém tem o destino marcado. Ninguém tem o destino marcado. O nosso destino somos nós que o fazemos. Amém? E é bem melhor fazer o nosso destino alinhados com a vontade de Deus do que desalinhados. Porque se nós fizermos o nosso destino alinhados com a vontade de Deus, certamente que ele será um destino glorioso e eterno. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra esta manhã, Senhor, porque sabemos que as más experiências, os traumas, as vivências negativas do passado, Senhor, elas podem nos condicionar, podem nos prejudicar, mas não determinam o nosso presente nem o nosso futuro. Nós te agradecemos pelas tuas abençoadas promessas, Senhor. Nós te agradecemos por cada uma delas é poderosa, Senhor. Ajuda-nos a levantar o nosso coração e os nossos olhos, como dizia o salmista, os nossos olhos para os montes, para ver de onde vem o nosso socorro, sabendo que o nosso socorro vem de Ti, Senhor. Deus, ajuda-nos a não seguir esta cultura humana de acreditar no destino que está marcado, que está traçado, mas saber que o nosso destino és Tu, Senhor, e que Tu tens um destino eterno para cada um de nós, Senhor. E por isso ajuda-nos a ser sensíveis a isso. Ajuda-nos a superar as nossas feridas do passado, a curar as nossas feridas do passado. Ajuda-nos a olhar adiante, Senhor, não olhar para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, mas olhar em frente, Senhor, e sobretudo olhar para cima, ó Deus, e ver a Tua glória, a Tua misericórdia e a Tua graça sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Amém.